Bom, eu vejo com muita naturalidade o facto de estarmos aqui a fazer a apresentação deste livro entre amigos, colegas, camaradas de lutas, de um percurso de lutas em defesa da escola pública e, portanto, é neste quadro que eu também gostava de vos saudar aqui, de cumprimentar e, claro, cumprimentar e saudar o autor do livro, aqui o nosso colega e amigo, camarada Mário Nogueira. Eu gostaria, não estando aqui também hoje, não podendo estar pelos motivos que já foram indicados, o editor, eu gostava de deixar mesmo assim o cumprimento e uma saudação à editora, à Nova Vega, por ter feito este desafio ao Mário Nogueira e por assumir publicar este livro sobre o futuro da escola pública. Eu diria que, na verdade, em tempos políticos e de regressão social como aqueles que atravessamos, é um ato de isenção, é um ato de cidadania fazer uma opção editorial como esta. Os mais comuns exemplos, lamento, os exemplos mais comuns não são como este. São o do silenciamento dos que lutam, dos que não se submetem às políticas e ao pensamento hegemónico, designadamente o silenciamento de gente como o professor e sindicalista, o nosso colega, o nosso amigo, camarada Mário Nogueira. É por isso que, na verdade, creio que vale a pena cumprimentar a editora, a Nova Vega, e o seu editor, o Sr. Assírio Bacelar, que não pôde estar, então, aqui connosco. Eu, sem rodeios, quero dizer-vos que vejo este livro como um ato de luta. Percebo como algo que tem uma natureza semelhante a momentos, a muitas jornadas que tenho partilhado com o autor e que muitos de nós partilhamos com o autor do livro em defesa da escola pública e com os olhos postos na construção de um país e de um mundo melhor. E para um país e um mundo assim, melhores, a escola pública é e será um instrumento indispensável. Este livro percebo como um ato de luta, registando que foi mais um dos que ficou às costas do Mário Nogueira, mas em que muitos de nós nos revemos. É um livro que, de uma forma sucinta, faz um repositório, uma sistematização de importantes leituras políticas sobre os nossos tempos, em especial no que ao ataque à escola pública, democrática, de qualidade, para todos e inclusiva, no que a esta escola concerne. Atenção que esta formulação é, como sabemos, muito mais do que uma mera fórmula. Está cheia de conteúdo esta ideia de escola pública. Nós falamos, e o livro lembra isso, de um ataque à escola pública que vem de trás. E falamos da responsabilidade de uns e outros governos, de umas e outras maiorias, no quadro dos partidos do chamado arco do poder. Neste caso, e para não ir mais longe, basta lembrar a última década, mais valia falarmos de um arco que é também o arco anti-escola pública. A sistematização de ideias que é feita pelo autor do livro não podia esquecer esta responsabilidade que vem de trás no ataque à escola pública. E seria um erro crasso a somar aos erros que o Mário Nogueira enumera no seu livro, seria um erro crasso apagarmos responsabilidades de outros governos pelo facto de o atual ter na sua genética uma brutalidade destrutiva nunca vista, ímpar, mas em grande medida alicerçada no que já vinha a ser feito de tempos anteriores. Lembrar isto, creio que em tempos em que se avizinham batalhas eleitorais, é contribuir para que as mudanças de que precisamos aconteçam. Isto é, para que as mudanças não sejam pouco mais do que de figuras ou figurões, mas, isso sim, mudanças verdadeiras, radicalmente necessárias e verdadeiras, mudanças de projetos, de pensamento e de opções políticas. E também de atuação, de forma de atuar. O texto construído pelo Mário Nogueira, tenho de o dizer na minha leitura, é um instrumento muito útil para dirigentes, delegados e outros ativistas sindicais, com destaque para aqueles que, como alguns dos que aqui estamos,
dão a sua militância cívica e política ao sindicalismo docente. Mas o texto é mais do que isto, na minha opinião. Todos e todas que se interessam pela grande causa da escola pública, essa ímpar conquista de Abril, encontrarão nas páginas deste livro uma sistematização de ideias e de leituras, na minha opinião, de grande clareza e assertividade. Creio mesmo que todos os que agem e lutam contra o retrocesso nos tempos de hoje têm nas páginas do livro referências a alertas importantes e têm, e creio que a minha leitura não é fantasista, uma mensagem de que, havendo quem lute em defesa da escola pública democrática, de qualidade inclusiva, havendo quem lute por ela, haverá certamente futuro para ela.